Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast, o Informática UFPR. Se você está acompanhando a gente agora pelo nosso canal do YouTube e ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, corre lá para assistir depois desse episódio. E sempre fica ligadinho que a gente vai ter mais episódios daqui para frente. Hoje a nossa conversa vai ser super importante, a gente vai falar sobre um projeto do C3SL, o MACHED, que é um projeto em parceria com o governo federal, com o Ministério da Educação. Para falar sobre esse assunto hoje, eu estou com meu parceiro, o João Pedro Rodrigues. Se apresente para o público, João. Oi, eu sou o João Pedro Rodrigues, eu sou estudante de publicidade na UFPR, bolsista do C3. Eu esqueci de me apresentar, então eu vou fazer isso agora. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Karen Cristina, eu sou Relações Públicas, sou mestre e doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, e eu também faço parte da equipe de comunicação do C3SL. E o nosso convidado de hoje é o Jonas Lupus. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Olá, pessoal. Eu sou o Jonas Lupus. Eu sou designer de experiência do usuário no C3SL, sou bacharel em design, faço mestrado em informática, né, na UFPR atualmente. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso, a gente agradece muito que você tenha aceitado o nosso convite para participar desse episódio, para falar do MACHED, que eu acho que é um dos projetos, um dos maiores projetos do C3SL e um dos que tem feito muito sucesso nesse último ano, né? Então, para quem não sabe, o Jonas vai contar o que é o MACHED. Bom, o MACHED é a abreviação, né, para a plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais. É uma rede social onde professores, estudantes, toda a comunidade acadêmica, todas as pessoas interessadas em comunicação e tecnologias digitais podem compartilhar recursos educacionais digitais. O que seriam recursos educacionais digitais? Se a gente fosse explicar assim de forma simples, é como se fossem materiais didáticos. Então, por exemplo, um professor produz um conjunto de slides para dar uma aula, produz uma ilustração especial para explicar um conteúdo, grava um vídeo, né, grava um áudio, prepara ali um software, né? Então, tudo que for utilizado, né, a educação, para dar suporte, né? Tudo isso a gente considera como um recurso educacional digital. Então, na rede social do MACHED, você pode criar o seu perfil, você pode fazer o upload dos seus próprios recursos, você pode visualizar os recursos de outras pessoas, pode baixar, pode compartilhar, pode seguir outros usuários, ser seguido. Então, é um espaço assim para realmente congregar e fomentar a educação. Isso que eu acho que é uma das coisas mais legais do MACHED, porque quando a gente fala em rede social, a gente está pensando nas redes sociais de você estar ali conversando com seus amigos, compartilhando as coisas que você gosta com seus amigos, comentando, né, o que o seu amigo tá fazendo pela cidade, por aí. E aí, quando a gente pensa numa rede social educacional, que tem esse objetivo de promover a educação para além da sala de aula, no sentido de, obviamente, os professores vão utilizar isso em sala de aula, mas é um outro ambiente, é uma comunidade, é isso. O MACHED, ele promove, ele fomenta uma comunidade em prol da educação. Exatamente. Hoje nós estamos trabalhando numa nova versão do MACHED, né? A gente vai falar mais depois sobre isso. Mas o objetivo do MACHED é conectar essas pessoas, né, que têm esses interesses e que, por exemplo, você vai lá, publica um material super bacana de como fazer podcasts, né? Aí eu acho super bacana, né? Vou lá, curto, comento, compartilho e olho e falo assim, cara, tem um negócio que se ela fizesse nesse material, eu acho que ia ficar assim, ia dar um tchan a mais. Eu vou lá e faço contato com você, né? Falo, olha, se a gente fizesse assim, assim, assado, né? Então, você começa a conectar as pessoas para produzir novos materiais, né? Então, vai fomentando cada vez mais. Hoje a plataforma não suporta, mas está aí, né, no nosso plano de desenvolvimento, ter realmente as funcionalidades de grupo,
para que a gente possa reunir as pessoas ali dentro dos nichos, né, dos grupos, das comunidades que elas pertencem. Mas já no sistema de hoje, a gente já pode comentar, já pode fazer contato, já pode, enfim, né, botar para quebrar, vamos falar assim. Aham. É, Você tem exemplo se algum lugar já fizeram alguma coisa parecida, assim, o que é o MacHead, e as funcionalidades dele? Se tem algum outro lugar no mundo que já fez alguma coisa parecida? Então, existem outros projetos similares ao MacHead. Nos eventos que nós participamos, né? Muito engraçado que a gente chega nos eventos e as pessoas falam assim: nossa, a gente estava planejando fazer um MacHead, só que voltado para a área tal, né? Aconteceu isso no encontro, né, nacional da psicologia, que os profissionais lá e professores estavam pensando em montar materiais da psicologia, né? Uma plataforma para colocar esses materiais. O pessoal que desenvolve jogos educativos também, né? Tava pensando em fazer isso, estão planejando. E daí o MacHead é a meta plataforma, porque dentro do MacHead você consegue divulgar também a sua plataforma. Então, tem, assim, ideias e softwares similares já existem, né? Mas qual que é o diferencial do MacHead? O MacHead, ele é um software livre, né? Então, ele é desenvolvido numa universidade pública em parceria, né, com o Ministério da Educação. Ele tem, né, o código dele é auditável. Então, assim, e não tem ninguém lucrando em cima do MacHead. Então, se você quiser saber assim, por que que o algoritmo está me recomendando esse recurso e não o outro? Você pode ir lá e auditar o código do MacHead e entender como que funciona. Isso é muito legal. E aí você falou que, né, que muitas iniciativas, né, querem criar uma plataforma assim para o seu próprio nicho. Lá você encontra dentro da área da educação todos os nichos. Então, tipo, tem história, tem física, tem matemática, tem língua portuguesa. Educação indígena, educação ambiental, sustentabilidade. Hoje, estamos em diálogo com o Ministério da Educação, né? Para a gente atualizar as categorias, né? Você pode selecionar uma categoria lá no MacHead quando você tanto vai pesquisar um recurso, quanto quando você vai fazer o upload de um recurso, né? Então, para a gente ampliar e melhorar esse sistema. Porque o MacHead ele foi criado lá em 2015, né? E muita coisa aconteceu de lá para cá. Vamos pegar esse gancho para falar da história do MacHead, que é uma história longa. Ela não é uma plataforma que surgiu agora, gente. Existe já há bastante tempo. Sim, sim. O MacHead, então, ele surge em 2015, né, com uma proposta de parceria entre a UFPR, o Ministério da Educação, envolvia também a Universidade Federal de Santa Catarina e professores do Brasil. Então, ela funcionou ali, né, a gente teve muitos usuários ali entrando na plataforma, fazendo upload dos recursos, compartilhando. Contudo, por questões políticas, a plataforma ficou em hiato até o final do ano passado. Então, no final do ano passado, o projeto foi retomado, né, a pedido do Ministério da Educação, e com, assim, um detalhe em especial, né, que a gente deveria fazer o redesign da plataforma para que ela ficasse, né, mais atual, que as pessoas se sentissem confortáveis, que fosse simples de usar, né, e que tivesse essa pegada mais forte mesmo de rede social. Isso. E aí agora essa atualização que você estava comentando, ela também tem essa perspectiva, você falou, né, tipo, tem o nicho dos estudos indígenas, por exemplo. Também tem essa pegada de abraçar a cultura brasileira, a diversidade social brasileira, cultural. Não é só as disciplinas que a gente tem na escola, assim, de uma forma padrão. Exatamente. Então, o objetivo da plataforma, como você falou, é que ela possa realmente abranger toda a diversidade sociotécnica do Brasil, né? E isso passa também pelo desenvolvimento da plataforma. Então, para a gente fazer esse redesign da plataforma,
Os pesquisadores bolsistas do C3SL realizaram assim diversas pesquisas, né, para estar informando esse redesign. Aham. Então houve pesquisa de feedback, houve pesquisa com especialistas, né, em interação humano-computador, houve pesquisa com os próprios desenvolvedores, com professores, diversas reuniões com o Ministério da Educação para poder alinhar esse desenvolvimento, né? E em todos os lugares que nós estamos divulgando a plataforma, nós temos essa oportunidade também de estar colhendo feedbacks, né? Avaliando esses feedbacks e pautando o desenvolvimento em cima deles. Muito legal. Eu tenho mais uma pergunta. Por favor. A gente estava conversando antes de começar a gravar, a gente estava conversando aqui, e aí você falou que o MacHead é tema da sua pesquisa, da sua dissertação de mestrado. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Certo. Bom, a minha dissertação do mestrado, a minha pesquisa, ela fala sobre o uso das leis da simplicidade que foram elaboradas por um pesquisador e professor do MIT. O nome dele é John Maeda. Então, ele desenvolveu um conjunto de diretrizes, né, que podem ser aplicadas em design, em negócios, na vida, né? São 10 diretrizes, mais três complementos a essas diretrizes, que orientam como simplificar as coisas no geral. Aham. Então, a minha dissertação, eu estou explorando essas leis e verificando se elas de fato conseguem informar o design, né, da experiência do usuário. Então, o MacHead, ele é o meu experimento, né? Então, tudo que tem sido feito nessa parte de design de experiência do MacHead tem passado por essas leis da simplicidade. Porque vamos considerar, né, a diversidade sociotécnica do Brasil. Cara, uma plataforma para o Brasil inteiro, ela tem que ser simples de usar, Sim. né? Então, Ainda mais o Brasil sendo um país de dimensão continental, né? exatamente. Então, temos pensado, por exemplo, né? Poxa, quantos cliques a pessoa precisa dar para ela chegar de um ponto até o objetivo dela, né? Então, vai ser fácil de usar no celular, né? Vamos pensar em acessibilidade. Está simples a acessibilidade? Então, assim, são várias questões que, a partir da minha pesquisa, vai contribuindo para desenvolver a plataforma. Ou seja, a plataforma não está pronta ainda, né? A gente teve um primeiro milestone ali em julho, né? Pedido do Ministério da Educação, que a gente deu uma geral, assim. E, a partir de julho, nós começamos a mexer, né? Lá no back-end, no motor da plataforma, né? Lá no código mesmo, onde a máquina funciona, para permitir novas funcionalidades no MacHead. Então, toda semana, assim, a gente está quebrando a cabeça, dialogando, trocando ideia, testando novas possibilidades para que a plataforma, né, seja aí cada vez mais acessível e mais simples de usar. Eu achei legal que você falou, assim, do que da sua parte de design e que você tá tentando fazer uma coisa mais simples e poucos cliques e tudo mais. E eu queria saber, assim, o projeto começou em 2015. Então, de 2015 para cá, o que que mudou, já que teve essa reconfiguração e que ele pediu? Então, o que que de 2015 para agora, ou agora, assim, o que que você mudou para deixar mais simples do que era antes, assim, as diferenças do que... Certo, certo. Então, vamos começar por essa parte dos cliques, né? Então, hoje, para você acessar qualquer área do MacHead, tá muito simples. Nós temos, né, na interface, né, uma barra de pesquisa superior, já com o botão também de publicar para acessar, né, seu perfil. E nós temos um menu lateral. Esses itens, eles ficam fixos, né, em qualquer parte da navegação, facilitando, então, para o usuário ir de um ponto ao outro. Outro ponto muito importante foi na parte da exibição dos recursos. A princípio, o MacHead ele era para ser apenas um repositório de recursos, uma biblioteca. Você vai lá, tira o recurso, baixa ele para o seu computador e ok. Agora, existe a possibilidade de pré-visualizar o recurso. Então, se é um PDF, eu já consigo visualizar ele na plataforma antes de fazer o download dele. Se é um vídeo, eu consigo pré-visualizar ali. Então, isso agiliza bastante, né, toda essa questão. E o algoritmo também, né, de busca, o algoritmo de recomendação, ele está sendo trabalhado também para ficar cada vez melhor.
Então, a forma de exibição dos resultados, tudo isso a gente está tentando deixar da forma mais simples possível. O próprio perfil de usuário também estamos organizando de forma que numa tela o usuário possa ter controle de tudo. Então, a ideia é agregar tudo numa tela só, para não ficar tendo que ir para cima, ir para baixo, para o lado, para o outro. É um desafio grande, né? Em alguns lugares nós conseguimos fazer isso da plataforma, em outros não. Inclusive é uma questão das leis da simplicidade, né? A nona lei diz, né? Infelizmente nem tudo pode ser simplificado, né? E aí a gente vai para a lei número 10, né? Simplicidade é você eliminar aquilo, né, que não é tão importante assim, deixar para lá e focar naquilo que é importante. Então, temos tentado assim, da melhor forma possível, deixar a plataforma realmente simples. Então, se eu tenho um botão com o ícone, ele não tem só o ícone, ele tem o texto junto para Uhum. indicar, né? Então a gente está trabalhando também nesse aspecto mais visual para ficar uma plataforma gostosa, né? Ele estava com uma identidade visual lá de 2010, 2015, Sim. né? Agora tá com uma cara mais aconchegante, tudo mais. E ele tem um design muito bonito, assim, as cores, ele é colorido, ele no próprio design já traz essa coisa da educação, uma coisa meio lúdica, talvez, não sei. Sim, sim. É, No início, as primeiras. Esse é um ponto até curioso, né? Nos primeiros protótipos desse redesign, ele era muito mais colorido, Uhum. né? Mas conforme a gente foi trabalhando, o que que a gente percebeu? Né? Que o que tinha que realmente dar destaque eram os recursos, e os Isso, recursos já traziam muitas cores. isso. Então a gente foi trabalhando para atingir um equilíbrio ali na interface, para não ficar pesado, para não ficar cansativo. E já adiantando, estamos trabalhando aí num sistema, né, inclusive de personalização, Uhum. né, do Mac-Head. Então, atualmente a gente já tem lá o tema do contraste simultâneo de cores, né, para as pessoas com deficiência visual e baixa Isso. visão, mas vamos trabalhar também nessa questão de temas. Então, eu quero que o meu tema, ao invés de ser, né, o azul turquesa que nós temos hoje, que ele seja o rosa, o laranja, o roxo, ou um tema apenas preto e branco mesmo ali, mais sóbrio, Uhum. né? Então isso tudo está sendo trabalhado aos pouquinhos, mas é algo que vem por aí. Ah, já é uma do. Um modo claro, um modo escuro, assim, mais ou menos, né? Sim. Isso é parte da resposta do que vem por aí, que a gente vai fazer lá no final. Exato. É, voltando a falar, eu vou insistir mais um pouquinho nessa questão, né, Claro. da parte acadêmica, porque eu estou no doutorado, né, então isso me interessa bastante. E aí eu queria perguntar para você, você é do design, né? Você não é programador. Não. E aí você resolveu fazer o seu mestrado ali na informática e faz parte também, né, do C3SL. Como é para você essa integração do design com a informática, de estar fazendo a sua pesquisa e participar de um projeto tão grande que tem o envolvimento de um centro de pesquisa em computação científica? Como tem sido esse desafio para você trabalhar isso? Olha, acho que assim, primeiro para mim tem sido maravilhoso. Acho que é um dos melhores momentos assim da minha vida, né? Já trabalho, já tenho aí uns 15 anos na área de design, né? Então já trabalhei, né? Com desenvolvimento de sites, com desenvolvimento de jogos. Uhum. Então, me aproximar dos programadores, né? Não foi assim tão assustador de início. Contudo, a gente está falando de um centro de computação científica dentro de uma instituição de ensino. Então, o que que é o bacana? Quando nós sentamos todo mundo junto, né, para poder discutir as questões de Uhum. desenvolvimento e tudo, eu não posso só falar assim, bota isso aqui da cor vermelha. Cara, não, eu tenho que explicar, olha, isso Uhum. aqui tem que ser vermelho, porque é assim, assim, assado, o usuário tem essa percepção, né? Então, tudo tem que ser conversado, não é só, não é uma empresa, né? Uhum. Onde um fala assim, ó, tá aqui o desenho, você implementa. Não. Então, você senta, explica o porquê. Da mesma forma, quando às vezes, né, da parte do design sai um projeto, o pessoal da programação senta comigo e fala, Jonas, isso aqui infelizmente a gente não vai conseguir fazer. Uhum. Existe uma limitação X, Y, Z, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, assim, tem uma troca muito rica, né, muito grande,
E isso vai complementando e, enfim, vai expandindo cada vez mais. E por se tratar de um projeto assim tão grande, né, como é o MacRed, a gente fica, a gente sonha grande também. A gente Sim. fala, caramba, né, será que o MacRed futuramente pode fazer assim, assim, assado? E como eu disse, é muito não, né? Praticamente tudo é pautado em pesquisa científica. Isso. Então, vamos fazer vamos tomar uma decisão aqui com relação a como vai ser a página tal, como vai ser esse formulário. Opa, vamos pesquisar, né? Formulário pode ser assim, pode ser assado, né? Quais são as etapas de fazer? O que está dentro da literatura, né? Quais que são, né? O que saiu de artigo recentemente Uhum. falando sobre isso, né? É seguro, não é? Então, vamos discutindo. Não é à toa também, já adiantando um outro assunto, né, que estamos participando, né, de eventos científicos, onde a gente está sendo atualizado ali em tempo Aham. real de quais são as pesquisas mais atuais e os resultados dela, para que a gente possa, né, tá pegando tudo isso aí também e trazendo para o desenvolvimento do Isso. MacRed. Eu vou pegar esse gancho, tá? Vocês que estão acompanhando a gente, foi difícil marcar esse encontro aqui, tá? Porque eles estão o tempo todo apresentando o MacRed para o mundo, em eventos. Então, pode contar um pouquinho pra gente os eventos que vocês participaram recentemente e como tem sido essa experiência, né? Você acabou de comentar que tem essa questão, né, do feedback em tempo real, assim, sobre a plataforma que ajuda vocês a continuar construindo o MacRed, que está em desenvolvimento ainda, não é uma plataforma que está fechada. Então, compartilhe um pouquinho como que é essa jornada pelos eventos científicos e não científicos. Bom, dentre alguns eventos que nós participamos, né, nós tivemos a oportunidade de participar do Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia, Uhum. participamos também do IHC, que reúne profissionais da área de interação humano-computador, que foi em Brasília. Participamos recentemente aí, agora no mês de novembro, do Congresso Brasileiro de Informática na Aham. Educação, que foi no Rio de Janeiro. Esse em especial, ele aconteceu, né, num espaço muito importante, muito relevante, que foi no Instituto Benjamin Constant, Aham. que é um espaço, né, voltado para a educação, né, e especializado em pessoas com deficiência visual e baixa visão. Uhum. E o tema do congresso era tecnologias digitais, né, aplicadas numa educação inclusiva. Isso. Então, assim, o que a gente recebeu de feedback do MacRed na parte de inclusão e acessibilidade foi fantástico, foi fantástico. Então, já tinha algumas pessoas lá no congresso que a gente já tinha conhecido em outros eventos, que a gente pôde retomar o contato e falar mais, né? Então, quando a gente está desenvolvendo uma plataforma, né, a gente vai trazendo muito os nossos valores. Isso. E quando chega, né, a pessoa, né, que demanda acessibilidade, ela vai usar aquilo, ela fala, cara, mas esse botão aqui não funciona. Ó, quando eu aperto aqui no celular aqui para aumentar ou para fazer a leitura do texto, não tá dando certo. Uhum. Então, tem muita coisa que a gente só vai ver na hora. Em Brasília, nós tivemos a oportunidade de participar de uma masterclass de uma professora da Universidade do Oregon, né? E ela desenvolveu um método. Essa professora se chama Margaret Bournet, e ela desenvolveu um método chamado GenderMag, e Uhum. esse método permite avaliar, né, se o software ele tem, por exemplo, viés de gênero. Aham. Isso é muito Isso é interessante. super interessante. Ela fez essa pesquisa, assim, é uma pesquisa muito grande, né? A princípio, quem olha fala assim, nossa, mas ela fez uma pesquisa muito grande, muito bem embasada. E depois de aplicar o método dela, né, ela foi trazendo os resultados, a gente teve essa oportunidade também. As falhas, né, a gente Uhum. levanta as falhas e as correções, elas beneficiam não só as pessoas afetadas pelo viés de Sim. gênero, mas todo mundo, né? Sim. Então, quando a gente aplicou o Gender Mag no
Gender Mag, Mag Gender, Gender Mag no MacHead, a nossa persona começou a chorar quando ela foi fazer uma função lá porque ela não conseguia. E a gente não tinha se tocado disso. A gente falou, poxa, tá aqui um ponto pra gente trabalhar, né? Então, participar desses eventos científicos, né? Assistir às palestras, participar dos workshops, ter as trocas, os diálogos com as pessoas que estão lá, né? Participando também. Nossa, isso enriquece, assim, de uma forma sensacional o desenvolvimento do projeto. Isso é até uma coisa que é interessante, porque se você tá trabalhando com interface de usuário, você tem que saber se está funcionando, se não tá, e todos esses problemas que nem você falou, assim, de acessibilidade e tudo mais. E daí eu queria perguntar como é que funciona a questão do feedback, das análises do feedback, como é que vocês escolhem isso, como é que vocês daí implementam o que disseram para vocês, assim, para poder sempre melhorar a plataforma. Certo. Então, a gente tem um canal de contato na própria plataforma mesmo, né? Então, que as pessoas podem entrar em contato, fazer os feedbacks por lá. Durante os eventos, né? A gente vai à moda antiga mesmo, ou registra ali na hora, né? Ou pede para a pessoa enviar um e-mail que for mais confortável, né? Às vezes, quando é um feedback curto, a gente anota ali na hora, papel e caneta, no WhatsApp, alguma coisa assim. Quando é mais longo, a pessoa pega o contato nosso e encaminha, né? E aí, quando a gente retorna desses eventos, a gente já realiza, né, reuniões mensais para definir o andamento do projeto, as sprints e tudo. E a gente traz esses feedbacks, né, fazemos uma análise, uma avaliação. Ó, isso aqui dá para implementar na próxima Uhum. sprint, isso aqui realmente vai demandar tempo maior de Uhum. desenvolvimento, né? Então, a gente vai fazendo isso. Uma das próximas etapas que a gente começou a trabalhar é o desenvolvimento do blog do MacHead, onde a gente vai postar as atualizações da plataforma, né? Olha, então, Isso é o muito que foi legal. feito, né? O que foi atualizado agora recentemente? Ah, a gente atualizou isso aqui, corrigimos esse bugzinho, fizemos assim, assim, assado. Porque às vezes parece que tá tudo igual, mas todo dia tem coisa sendo Uhum. trabalhada e mexida lá dentro. E as atualizações, eu acho que por menores que elas possam parecer, elas fazem muita diferença, né? E eu cito em especial a questão da acessibilidade, né? Que pra gente que não depende de um recurso de acessibilidade, pra gente, obviamente, não faz diferença, mas pra quem necessita, é um divisor de águas, assim. Sim, sim. Então a gente tem questões, por exemplo, com pessoas que têm baixa visão e precisam, né, às vezes, da visualização um pouco maior. Temos as pessoas cegas que dependem, muitas das vezes, da navegação por comando de Uhum, voz, né, e uhum. por retorno em áudio. Isso, A gente tem também a questão de pessoas, e aí eu tô falando por enquanto só de deficiência visual, né? isso. Pessoas com daltonismo, Uhum, né? Então isso influencia também. E tem a questão, por exemplo, de pessoas com dislexia. Existem certas fontes uhum. tipográficas, existem Que é certas difícil. convenções de diagramação de layout Uhum. que não funcionam para elas também, né? E até para pessoas que possuem baixo letramento digital, Uhum, tem essa questão da acessibilidade. O que que significa esse ícone aqui, né? uhum. Então, se eu não tiver um texto e esse texto for claro, né? Ou se os ícones e a forma que está disposto não for similar, né, às redes sociais que a maioria da população está acostumada a usar, a gente está dificultando o acesso, Isso, né? Então, tudo isso a gente vai levando em consideração. exatamente. Isso é fundamental. Eu sou, fazendo um parênteses. Eu sou uma pesquisadora do ativismo de mulheres nas redes sociais, mas desde 2022 eu entrei num projeto da universidade, né, o PIT, né, que é o Programa Interinstitucional de Ciência e Cidadã na Escola, e eu trabalho com divulgação científica. E nesse trajeto meio de trabalhar com divulgação científica, a gente tem discutido muito como tornar o que a gente produz para as redes sociais mais acessível. E não só na questão de ter uma deficiência visual, por exemplo, mas na questão do letramento midiático das pessoas, porque nem todo mundo foi alfabetizado para poder estar nas redes sociais. E isso está gerando, faz bastante tempo, um problema seríssimo, por exemplo, a expansão das fake news, sabe? Então, eu acho que o MacHead estar atento a essas questões é,
se não o maior, um dos maiores trunfos, assim, do projeto. Sim, a gente tem um desafio, a gente conversa às vezes sobre ele, que é assim, a pessoa usando o MacHead, mesmo que ela não compreenda muito o funcionamento, ela não precisa ter medo de usar o MacHead. Isso. Nada vai explodir e a gente quer passar essa sensação de segurança para o usuário, né? A gente teve aí os casos da pandemia, né? Onde muitos pais tiveram que ensinar os Isso. filhos, né? Nas lições de casa e não estavam acostumados a fazer isso Sim. antes, né? Então tiveram que lidar com diversas plataformas, Moodle, dentre outras, né? E cada vez que a gente, né, vai atualizando o MacHead, vai apresentando, a gente vai recebendo feedback. Nossa, isso aqui não estava muito claro para mim. Será que existe uma outra forma de pensar nisso, Uhum. né? Então, eu tenho na minha família muitos professores de diferentes faixas etárias. Então, até mesmo quando eu estava desenhando as primeiras versões assim do MacHead, eu falava, cara, minha tia, será que vai conseguir entender isso aqui? Vai Uhum. usar isso aqui? Você Então, colocava pra ela testar? não tive a oportunidade de mandar para ela testar. Até mesmo porque é, é um projeto científico, né? Então, para eu mandar uma pessoa testar fora da universidade, eu preciso passar Tem por um protocolos comitê para de seguir, né? ética, toda a questão, né? Então, a gente vai trabalhando ali dentro dos limites, né, de algumas coisas. Legal. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente se encaminhar para o final. É, e aí, essa eu acho que você pode responder tanto a partir da sua visão de pesquisador, né, de mestrando, mas também como parte, né, do designer do projeto, né? Como é ter um projeto desse tamanho na nossa universidade, no C3SL, ter uma parceria, assim, o C3SL tem parceria com várias outras instituições, né? São muitos projetos. Fazer mais um parênteses. Eu acho muito legal a gente estar aqui hoje falando do MacHead, porque já há alguns episódios a gente tem falado, né, sobre os projetos que o C3SL está envolvido, mas a gente ainda não teve a oportunidade para falar de um projeto especificamente. Então, sempre ficava uma coisa meio abstrata, assim, meio no ar, assim, os projetos do C3SL. Então, é muito legal ver esse projeto na prática. Mas eu queria saber, assim, a partir da sua visão, a importância desse projeto para a nossa universidade, para o C3SL. Bom, primeiro, É uma, sim, é muito importante. é uma pergunta bem filosófica, né? Talvez eu tenha pegado pesado. É muito importante, sim. Bom, é, é, talvez pensar por que está nas mãos do C3SL, por que está na mão de uma universidade e por que não estar nas mãos de uma universidade, né? Uhum. Se é para o nosso governo, se é para o nosso país, né? Se é algo que vai contribuir, né, com o desenvolvimento aí. Eu acho que está no lugar certo para começar, né? Acho que o recurso que é direcionado para o desenvolvimento do MacHead, né? Ele está ali fomentando educação, fomentando pesquisa, está fazendo acontecer a coisa, ele está girando a roda, né? Não está indo, por exemplo, para os cofres de uma empresa privada, que vai ter distribuição de lucros, que vai Isso. ter exploração de mão de obra, né? Então tem esses dois pontos. Segundo, como eu mencionei antes, isso estar dentro de uma universidade pública, isso quer dizer que vai continuar sendo desenvolvido, né? Se a empresa quebrar, por exemplo, né, se fosse uma empresa desenvolvendo e quebrasse, vamos dizer O assim, projeto acabou. acabou. E os dados? Como é que vai ser, né? Uhum. Enfim. Então, os alunos, os pesquisadores, eles passam pelo C3SL, né, passam pela universidade e novos entram, né? Então, é um projeto que é construído há muito, vem sendo construído desde 2015, Uhum. muitas mãos. Então, isso é ciência brasileira, né? Isso é Isso. pesquisa brasileira sendo desenvolvida na É universidade software pública. livre. É software livre, gente. Software livre é muito importante por causa de tudo isso que eu falei. Vou retomar. Uhum. Transparência, auditabilidade, segurança dos dados, né? É uma questão de soberania digital, Isso. né? E isso, para o desenvolvimento
vou falar assim, dos estudantes da universidade, ter um projeto como esse, a gente está formando ali pessoas que estão discutindo ali todos os dias realidade social do Brasil, Isso. realidade sociotécnica do Brasil, né? A gente está discutindo ali como pensar num país melhor, né? Como desenvolver algo sem pegadinhas digitais. Aham. Né? Porque hoje você entra num site, clica aqui, se inscreva aqui, me dá seus dados e É, tá. E aí, o que vocês estão fazendo com isso? Eu não quero mais, me devolve minha exatamente. privacidade. Exatamente. Todo site que a gente entra tem que aceitar cookies. Eu não aguento mais. Eu tenho um balde de cookies, porque é impressionante, assim. E a gente não tem segurança nenhuma sobre o que está acontecendo com os nossos dados. Exatamente. E então, assim, a gente entende por que que é importante tudo isso, a gente entende todo o trabalho que vocês tiveram para chegar até aqui, e daí a pergunta que a gente já até meio que falou, deu Isso. uma pincelada antes, mas assim, e agora? O que que é o futuro do MacHead? Cara, eu acho que o futuro do MacRed ele não tem limites, né? É, é uma parceria, né? Entre o Uhum, C3SL, o FPR e o Ministério da Educação. Né? Então é claro que a gente tem um fator aí, investimento, né? uhum. Então a gente vai trabalhar enquanto houver investimento também, né? A plataforma está garantida, a gente não vai cair nem nada. Mas as melhorias, né? Tem muitas melhorias planejadas, né? Então, trabalhando na parte emocional, a questão dos temas, como eu falei, personalizados, Uhum. para ficar mais com a cara da pessoa. A ideia é ter o desenvolvimento dos grupos, das comunidades, para que as pessoas possam ali, né? Discutir de forma mais nichada, mais voltada Isso. ali para o que elas querem desenvolver, né? Nós estamos pensando aí também em trabalhar os recursos aí com recursos complementares. Hoje você pode fazer coleções de recursos, como se fosse uma playlist, né? Uhum. Eu quero uma coleção de recursos voltados para matemática do quinto ano do ensino fundamental. Você monta lá, né? Agrupa os recursos lá e dá um nome para essa coleção. Mas a gente quer, por exemplo, eu tenho aqui um jogo de equações, só que ele tem outros arquivos junto. Então, isso vai estar no MacRed. A ideia é que a gente possa expandir aí para as tecnologias aí pervasivas, né, para a internet das coisas, realidade Sim. virtual, né? A gente trabalhar um pouquinho aí de inteligência artificial para melhorar o funcionamento da plataforma, né? Então, para dar todo esse suporte, para que realmente as pessoas entrem no MacRed, não necessariamente só para procurar os recursos, assistir, mas que lá elas encontrem os contatos delas também, Isso. né? Então, se eu te vi num evento lá e tal, pô, me adiciona no MacRed lá, né? Eu quero ver o que que você anda Uhum. fazendo, vamos trocar as experiências. Você usou esse recurso aqui na sua sala de aula, como é que foi? Conta aí pra gente, né? Uhum. Então, você realmente ter lá o bate-papo, tudo funcionando. Então, a gente sonha alto com o MacRed, porque tem um potencial muito O grande. céu é o limite, né? É o limite, Talvez até o espaço, quem sabe? né? Já pensou MacRed sendo utilizado aí para educação de pessoas em órbita? Muito legal a nossa conversa de hoje. Eu fiquei de verdade muito feliz da gente poder falar mais sobre um projeto para as pessoas poderem entender, para sair dessa ideia de abstração dos projetos do C3SL e começar falando de um projeto que é tão importante, que é tão promissor e que já está fazendo tanto pela educação no nosso país, que precisa mais do que nunca ser valorizada, ser estimulada. Foi muito legal. Acredito que para você também, né, Ju? Com certeza, porque a gente vê ele saindo anunciar pra todo mundo, né? Que nem você É, falou, vão foi mundo afora, difícil vir exato. pra cá. Ficar anunciando, tem que falar aqui também, né? É importante. Então é isso. Eu quero agradecer a sua presença, Jonas, mais uma vez por estar aqui, por ter aceitado o convite, por falar de uma forma tão bacana sobre o MacHead. Agradecer você, João, pela participação hoje. Obrigado também. Se você tiver alguma mensagem para o nosso público acompanhar, conhecer o MacHead. Bom, acho que primeiro quero agradecer, né, pelo convite, agradeço em nome, né, de toda a equipe do Uhum. MacRed, do C3SL. A gente também está muito feliz e empolgado com o projeto. Obrigado, né, por essa oportunidade. Se você não conhece o MacRed, pesquise, né? O MacRed no Google, você vai achar lá, tá Um bem monte de coisa. facinho, né? E se você tiver alguma dúvida, use lá o nosso canal de contato, também tá facinho de achar lá. Quando você entrar na plataforma, tá fácil de achar, né? Pelo celular, pelo computador.
E, por favor, a gente quer feedback, quer sugestão. E é isso aí, vamos que vamos. Isso aí. E se você é professor, professora e quer conhecer o MacHead, não perca seu tempo. A plataforma é muito legal. Então é isso. Quero agradecer a nossa audiência pela companhia em mais um episódio. Mais uma vez, se não assistiu os episódios anteriores, volta lá e assiste. Fica ligadinho porque a gente ainda vai ter mais episódios daqui pra frente. Siga a gente nas redes sociais, é só procurar por C3SL UFPR ou DINF UFPR. Segue a gente pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Tchau!